Andressa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a nosso último workshop dessa semana, né? Espero que vocês tenham gostado dos anteriores e aproveitem bastante o nosso último workshop, que a gente vai falar um pouco sobre campanhas. Quero agradecer a presença de todos. O Pablo, ele, por compromissos de trabalho, ele vai conseguir acompanhar nós só ali pelo chat, enfim, só nos escutar, tá? Agradeço imensamente a presença da companheira Léo Júlia, associada ao Léo Clube Penhalzinho, do distrito Léo LD8, nossa assessora de campanhas do DM, 8 anos de movimento, então uma bagagem muito grande para contribuir com nós essa noite. A gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre o planejamento de uma campanha, o que a gente pode fazer para melhorar, enfim, a nossa organização de uma campanha. E a Júlia vai trazer aí os eixos que o DM trabalha, algumas ideias de atividades, enfim, para a gente conversar. Por que a gente escolheu o tema campanhas para esses workshops? Jolan, se tu quiser apresentar. A gente escolheu, então, campanhas porque é, sim, uma pasta muito importante para o nosso movimento, é uma das principais portas de entradas para o Léo Clube, é um dos meios mais importantes de visibilidade para o nosso movimento. Através delas, a gente consegue chamar pessoas para dentro do nosso clube, para daí sim, de fato, conhecer tudo o que vem por trás de um Léo Clube, né? Então, é importante a gente estar preparado e a gente estar organizado ao executar essas campanhas para a nossa sociedade, para que eles, de fato, vejam como o clube funciona, né? Como o clube se organiza para estar se portando ali na sociedade, que é o reflexo de como a gente está internamente no nosso movimento, né? Pode passar? Queria dizer também que o companheiro Léo Jaime não pôde se fazer presente por compromissos também do estágio da faculdade dele, tá? Primeiro, eu trouxe ali para a gente tirar um pouquinho de dúvida sobre campanhas e atividades, que é algo muito recorrente e a gente sempre precisa estar relembrando, né? Campanhas são ações com objetivos definidos dentro do clube, trabalhos humanitários em diversos eixos, doações, projetos em prol de causas sociais, voluntariados. Isso se difere, então, de atividades, né? Que essas, nas nossas participações em eventos, em atividades de Lions, de outras entidades municipais, atividades de angariação de fundos, são atividades e não campanhas, quando envolve a questão ali, vender uma pizza para ganhar dinheiro, enfim. E reuniões também entram como atividades. Campanhas online também é um eixo que a gente trabalha. Cada distrito, cada clube vê de uma forma diferente. Cada L a gente muda um pouco o que a gente aceita ou não como uma campanha online, para não se tornar somente um postzinho ali, alguma coisa. Enfim. E hoje a gente preparou para vocês, então, alguns pontos para vocês refletirem o que vocês podem melhorar ao realizar uma campanha no clube de vocês, né? O que vocês podem trabalhar na jaula de vocês. Como que eu vou fazer uma campanha, então, gente? Eu vou definir o que ela vai ser, né? Então, o que eu vou fazer, onde eu vou fazer essa campanha, como que eu vou realizar ela e quando. É algumas das perguntas praticamente obrigatórias que a gente tem que fazer para realizar uma campanha, né? Por exemplo, por que eu vou ir no mercado arrecadar leite? Tá, mas por que no mercado? Então se questionem sobre isso, tá? Vejam possibilidades, trabalhem com possibilidades, trabalhem com uma organização de campanha, um planejamento, né? Definam qual vai ser o objetivo, qual vai ser a tarefa realizada, para qual público vai ser feita essa atividade, onde ela vai fazer, se vai ser numa praça, estipulem para onde vai ser destinado,
como tu vai fazer. Então, idealiza com calma, com tempo, desde o princípio, como que ela vai ser feita, que dia vai ser realizada, como vai ser realizado, o que precisa fazer, né? Isso é muito importante a gente ter sempre organizado. A gente vai plantar árvore, tá? O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa da autorização do lugar que a gente quer plantar a árvore. Depois, o que a gente precisa? A gente precisa conseguir essas mudas de árvore. Para plantar a árvore, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de utensílios para cavocar ali, a gente vai precisar de água para molhar. Então, tenham isso anotados. Isso faz parte de uma organização e de um planejamento. E definam datas, coloquem datas no papel. Até tal dia precisamos da autorização. Até dia 5 precisamos ter a certeza que vamos ter essa quantidade de mudas. Como que a gente vai fazer para conseguir isso, tá? Pode passar, Gelda. A gente traz os pilares de uma campanha, o planejamento. A gente sabe que é importante, mas também é muito importante a gente ter o engajamento da jaula, o comprometimento dessa jaula com essa atividade. E como que a gente pode melhorar isso dentro das nossas jaulas, dos nossos clubes? Trazendo coisas que o nosso clube goste de fazer. Por exemplo, Palmeira gosta de atividades com crianças. Então, vamos procurar trazer isso para dentro da jaula, para a gente ter esse engajamento, né? E para a gente conseguir segurar as pessoas num comprometimento de estarem presentes, de auxiliarem nesse planejamento, e depois a gente passa para a ação e execução, que é tirar do papel tudo aquilo que a gente planejou e viver a campanha, né? Aproveitar também, não se prender só no trabalho, 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 e não sentir o que a campanha é para nós, companheiros, né? Que também transmite esse sentimento de alegria, de, enfim, de gratidão por estar realizando essa atividade. Trabalhe em equipe, planeje, seja criativo e viva essas campanhas. Pode passar, Jala. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês que muita gente fala: eu não sei realizar uma campanha. Eu não sei o que eu vou fazer. O meu clube sempre faz a mesma coisa. E para a gente mudar, o que a gente precisa? A gente precisa exercitar a nossa criatividade. A gente precisa ver o novo, tentar o novo. E para isso, a gente precisa de alguns pilares, né, que nos auxiliam nesse exercício de ser uma pessoa mais criativa. Campanhas, elas são para demonstrar aquilo que a gente quer para a sociedade, né, uma forma da sociedade melhorar com uma ação nossa, né. Então, mantenha sempre a mente aberta para novas atividades. Desculpa, só fui ver o que tinha acontecido. Aceite novas ideias dos seus companheiros, experimente novas atividades, campanhas que vocês nunca realizaram, em eixos que vocês nunca trabalharam. Busque inspiração na natureza ao seu redor, busque inspiração em outras pessoas, em outros clubes, em outros distritos. As redes sociais estão aí para ser um baita auxílio para nós, né? Entrem no Instagram e vejam o que os outros clubes estão trabalhando. Adote uma atitude curiosa, pergunte: e se eu fizer isso? Como eu poderia fazer isso? Seja atual, olhe o que está ao teu redor nesse momento, veja o agora. E tá aqui agora, precisa disso. E se eu conseguir fazer isso, vamos tentar, sabe? Então, trabalhem, saiam das suas zonas de conforto, saiam das suas rotinas. Mude a perspectiva que vocês estão vendo as coisas. Trabalhem para olhar de outros lados aquilo que vocês estão vivenciando. E pratique, né? Praticar é tu tentar fazer. Anotem as suas ideias e tirem elas do papel. Tentem fazer. Talvez a primeira vez não dê 100% certo. E tá tudo bem não dar 100% certo. Tá tudo bem ter empecilhos, acontecer alguns atrasos.
mas é assim que a gente vai conseguir aprender e vai conseguir melhorar para as próximas. A gente vê o que a gente fez, o que a gente falhou, o que a gente fez de errado, e na próxima a gente vai conseguir melhorar. Pode passar. E como ter sucesso nessa campanha, nessa tarefa, nessa atividade? Defina os objetivos que tu tem com ela. Seja específico nessa tarefa. Divida em etapas menores o que tu vai fazer. Planeje com calma, com tempo. Planeje o teu tempo para realizar essa campanha. Mantenha o foco nela. Mantenha o foco no que é principal dentro desse teu planejamento. Não pule etapas, não passe por cima de etapas, porque são um pouco mais simples. Planeje o seu tempo, planeje a sua campanha, mantenha o foco nela, seja organizado, não só com o planejamento, mas você estar organizado para realizar essa atividade. Adote sempre uma atitude positiva. Quando a gente fala de incentivar companheiros, de engajar o pessoal da aula, a gente precisa adotar essa atividade, essa atitude positiva, de vai dar certo, vamos fazer dar certo, vamos trabalhar para que essa atividade dê certo. Seja resiliente, tenha confiança no que tu está fazendo, no planejamento que tu fez com os teus companheiros. Não se sobrecarregue, né? É sempre importante a gente dizer isso. Aprenda a dividir as tuas tarefas. Peça feedbacks para pessoas no que tu poderia melhorar nessa organização. Use a tua criatividade e sempre antes de tu executar algo ou depois de tu executar, revise o que tu fez. Refine o que tu tá fazendo, né? Dê aquela olhada em tudo que tu escreveu, tudo que tu planejou, como que vai funcionar a atividade para a gente conseguir ir melhorando, né, e minimizando os nossos erros. Pode Vou voltar um pouquinho. Pode voltar um pouquinho. O sucesso dessa tarefa ele depende de um equilíbrio, né? Ele depende de um planejamento, de uma execução e da tua atitude sendo um líder, né? Se comunique com a tua jaula de forma clara, divida responsabilidades, promova um ambiente que proporcione uma comunicação, escute as pessoas. E muitas vezes a gente se sobrecarrega, a gente está muito fechado porque a gente não escuta, né? Às vezes é muito mais simples do que a gente está fazendo, né? Estabeleça vínculos com a tua jaula para te conseguir engajar esse pessoal. Celebre as conquistas que eles fizeram, as pequenas atividades, delegue funções, permitam que as jaulas de vocês tomem decisões e desafiem-se. Desafiem-se e desafiem os teus companheiros, mas não sobrecarreguem, dividam as tarefas. E sempre me perguntam assim, como que eu posso incentivar a minha jaula a realizar uma campanha, ser coordenador de uma campanha? E eu acho que, assim, o básico que a gente tem que fazer é, de fato, celebrar as conquistas dessas pessoas. Saiam da campanha e comemorem que deu certo a campanha, que a pessoa saiu da tua rotina e ela se desafiou a fazer algo, sabe? Então, tenham sempre essa posição de ser positivo dentro dos clubes. E com essas bases, agora que você tentar tirar um pouco vocês da zona de conforto e pensar no que vocês podem fazer. A Júlia agora ela vai trazer para vocês os eixos que o DM trabalha e pensem no que vocês podem aplicar nas aulas de vocês para incentivar o pessoal. Júlia, contigo a palavra. Bom, boa noite a todos. Quem se sentir à vontade, quiser ligar as câmeras para eu ver um pouquinho do rostinho de vocês. Acho que dispensa apresentações, né, que a Andressa já me apresentou, mas conheço poucos nomes que eu vejo aqui na chamada e quero falar que é um prazer
estar aqui conversando com vocês hoje. Talvez não seja novidade para alguns, para outros seja, mas super legal essa iniciativa, especialmente, né, no Dia Internacional do Leoísmo, falar sobre campanhas, né, que é algo que eu gosto de falar que move nossos clubes, né? A gente pode fazer reuniões, atividades para angariar fundos, mas sem campanhas não temos um propósito, né? Que a gente ajudar ao próximo, né? Reverter o dinheiro que a gente arrecada em ações, em campanhas, então, em prol da sociedade, e também, por que não, campanhas internas, né? Visto que no Leo Clube a gente também visa, né, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de lideranças, então as campanhas internas também são importantes. Eu não sei se no D4 vocês têm o hábito dos clubes realizarem campanhas voltadas aos associados também, independente do eixo, né, da proposta que for, mas também é uma forma de a gente realizar campanhas, né, não só em prol do próximo, mas também focando no nosso próprio desenvolvimento. Andressa, eu não sei quem é, na verdade, se é o Gelo que está apresentando, puder passar. Eu trouxe a arte aqui que o marketing do DM preparou para a gente, para apresentação no primeiro CDM, lá na Conf ainda, dos eixos, né? A ideia era que a gente atualizasse e colocasse fotos ali das campanhas dos clubes mesmo, mas acabou não tendo tempo hábil de fazer isso, mas a gente já divulgou, né, no Instagram do DM algumas campanhas, e tem um formulário, né? Eu acredito que a Andressa e eu já me tenho enviado para os diretores, enfim, dos clubes, né? Que cada companheiro pode enviar a sua própria foto, né? Então, já de início, eu gostaria de reforçar, de frisar isso, que quem gostaria de ver o seu rostinho, né, ver você realizando uma campanha no Instagram do Distrito Múltiplo, é só enviar no formulário, depois qualquer coisa, a Andressa pode reforçar isso de novo, né, esse formulário, tá bom? Então, a ideia, na verdade, enquanto assessora de campanhas do Distrito Múltiplo, nesse TR24-25, a gente oferecer mais eixos como uma forma de orientar, né? Como o próprio nome fala, eixo norteador, de a gente dar um norte. Por quê? Atualmente, no Distrito Múltiplo, a gente tem, se não me engano, são 3 distritos que eles não trabalham com eixos ou propostas de campanhas. Então, são distritos menores, né? Que não trazem isso através da assessoria ou da coordenação, como vocês também chamam, né? E então a ideia é que, vindo do múltiplo, a gente consiga colocar mais eixos para que dê mais ideias, sugestões para esses distritos menores levarem aos seus clubes para trabalharem, né? Então, para fugir um pouco do convencional, de clubes que às vezes só realizam doações, cestas básicas, fogem um pouco, né? Para a gente tentar fugir um pouco desse convencional e orientar, né, os clubes a realizarem. Então, distritos maiores, né, como D4, D7, D8, enfim, já tem por tradição, digamos assim, realizar propostas, né, para os clubes ter os eixos norteadores. Alguns chamam de proposta, outros de eixos, né. No D4 eu sei que vocês trabalham com proposta trimestral, né, uma proposta, um assunto por trimestre. Por exemplo, no D8 se trabalha com eixo o AL inteiro, que é um pouquinho do que eu trouxe para o DM, então, né? Esses 5 eixos norteadores, então, a gente leva para que os clubes realizem campanhas o ano inteiro. E a ideia disso, além de nortear, então, é que a gente também possa reconhecer a nível de múltiplo, né, de distrito múltiplo, mais campanhas. Então, entregar certificados de reconhecimento, né, de campanhas de destaque, e ao final do AL fazer um reconhecimento especial, mais especial ainda, né, a todos os distritos que realizarem as campanhas propostas, enfim, os eixos do distrito múltiplo. Então, a gente tem 5 eixos norteadores, né? Começando ali pelo bem-estar em ação, que, como o nome diz, né, é o nosso eixo da saúde. A gente procurou trazer um nome um pouquinho diferente para fugir um pouco do padrão, né? Eixo saúde, ok. Então, esse é o eixo bem-estar em ação. Envolve qualquer campanha, né, que seja relacionada à saúde, à prevenção, ao autocuidado. Então, é muito trabalhado, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, enfim. E aí, no meu manual, se vocês tiverem acesso, né, acredito que a Andressa envie também, né, já enviou, enfim. A gente tem datas sugestivas. Lá eu, né, coloquei algumas dicas de como os clubes podem trabalhar e também algumas datas que podem trabalhar dentro de cada eixo. Pode passar. O segundo eixo, então, é o legado verde, que, então, são as campanhas voltadas ao meio ambiente, né? Então, isso
fica meio explicativo já, né? Então, plantio de árvores, a recolha de lixo, enfim. Mas o que eu gosto o que eu coloquei no meu manual, né? E eu acho que é um ponto importante também que a Andressa trouxe antes, que um dos pontos que ela trouxe era a inspiração, né? A gente se inspirar em algumas ações. Tentem fugir um pouco do óbvio, né? Claro, é importante que a gente realize plantio de árvores, é muito importante, né? Mas se a gente conseguir pensar em ações de conscientização, às vezes do meio ambiente, é super legal. E por que não se inspirar em campanhas de outros clubes, né? Eu não acho que a gente deva ver isso com maus olhos, a gente fazer uma campanha que outro clube já realizou, não é exatamente copiar, mas sim se inspirar, né? E, claro, é interessante que se a gente viu a campanha de um clube, achou legal, a gente vai querer replicar no nosso clube, por que não dar os créditos ao clube que realizou, né? Então, se inspirem, sim, em outros clubes para realizar campanhas, né? E aí, do meio ambiente, algumas datas que eu trouxe sugestivas, né? Foi o dia da água, o dia da árvore, o dia da terra, que vai ser em abril ainda, né? Tem a Semana Nacional do Meio Ambiente, nacional, do Meio Ambiente, que acontece lá no finalzinho de maio, início de junho, né? Tem o Dia do Meio Ambiente, então são várias datas sugestivas que vocês podem realizar campanhas dentro do eixo Legado Verde. Pode passar. Esse é o eixo, então, que acho que relativamente novo, não lembro de ter sido trabalhado, pelo menos enquanto eu estou no Léo Clube, não lembro de ter sido trabalhado a nível de distrito múltiplo, um eixo que envolva os animais, né? Então, em prol dos animais. E eu, como uma pessoa que ama muito cachorro, ama muito gato, enfim, eu achei interessante a gente trazer. Esse eixo, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no Léo Clube, mas também é importante, né? Enquanto clube de serviço, a gente viu que nas enchentes, né, enfim, do Rio Grande do Sul, os animais foram muito prejudicados também, houveram muitas campanhas em prol dos animais, e aí, de encontro a isso, e com o amor que eu tenho pelos animais, foi um eixo que eu sugeri, e o William achou super legal também quando eu apresentei as ideias para ele, então, que é o Patinhas do Bem. Então, qualquer ação que envolva os animais, isso a gente fala doação de ração, construção de casinhas, ou campanhas de conscientização também, conscientização sobre maus tratos, conscientização sobre o abandono, são campanhas que estão valendo dentro desse eixo também, né? Eu tinha colocado como sugestão Dia Mundial do Cachorro, Dia Mundial dos Animais, que foi agora em outubro, o Dezembro Verde, agora que é o mês de conscientização contra o abandono de animais, que é interessante também, tem o Dia Mundial do Gato, que é ano que vem, o Dia Nacional da Adoção, então, por que não feirinhas de adoção também, né? Campanhas que possam juntar o Léo Clube com alguma entidade, se houver, né, no município de vocês, né, que o clube possa trabalhar em conjunto com alguma ONG ou alguma entidade, né, que trabalhe com os animais. Tudo isso está valendo no Patinhas do Bem. Solidariedade Sem Fronteiras não é nada de novo, né? É algo que a gente trabalha desde o princípio dentro do Léo Clube, né? Então, o nome em si já diz, são qualquer, né, campanha, ações que envolvam doações ou causas humanitárias, né? Então, a gente não tem nada de muito novo, tudo que for relacionado a isso tá valendo no eixo Solidariedade Sem Fronteiras. E o Sem Fronteiras, né, era uma alusão ao lema do múltiplo e que também vem de encontro ao lema do Distrito Léo LD4 nesse L também, né? E por último, o quinto eixo, então, que também é relativamente novo, é o Vez, Voz e Valores. E acho que gera um pouco de dúvida sobre esse eixo, né? Mas ele é um eixo super amplo. A gente pode, né, encaixar nesse eixo muitas campanhas mesmo. Então, ali está escrito, né, qualquer campanha que envolva ações relacionadas a reconhecimento, a valorização, gentileza, liderança, violência contra a mulher, né, racismo, homofobia, enfim, tudo que a gente puder dar vez ou voz, né, a isso, ou que seja relacionado a valores também, né, tá valendo. E aí no meu manual também eu trouxe várias datas sugestivas, né, do que a gente pode realizar. Então, o Dia da Gentileza, o Dia da Consciência Negra, que foi, né, agora em novembro. Em outubro, em dezembro, a gente tem o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi, acho que 2 dias atrás. Hoje, né, o Dia Internacional do Leoísmo e Voluntariado também, poderiam se encaixar campanhas
relacionados a isso, né? Campanhas de liderança, campanhas de empreendedorismo também. Tem também o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, Dia Internacional de Combate à Homofobia, o Dia Internacional da Mulher também. Então, são várias datas Dia do Idoso, enfim, que eu trouxe como sugestão, como sugestivas, né? Claro, eu coloco as datas mais como uma ideia de, por exemplo, então, se a gente quer trabalhar algo voltado à valorização da mulher, por exemplo, né? Seria legal, então, o Dia Internacional da Mulher, perto ali da data, fazer campanhas relacionadas a isso, né? Então, a ideia de colocar as datas é justamente para que, se o clube tem a ideia de realizar alguma campanha que se encaixe especificamente, né? Pode aproveitar a data para realizar a campanha, né? Mas isso também não é algo obrigatório, né? A campanha ela pode ser realizada durante o ano todo, não só naquela data específica. Então, esse é um eixo que é super amplo, então são várias campanhas mesmo que a gente pode encaixar nela, né? São 3 pilares ali, então, vez, voz e valores. E aqui eu trouxe um pouquinho de propostas, então, qual é a diferença de eixos e propostas perante o distrito múltiplo? Os eixos são norteadores, como eu falei, então vocês podem realizar campanhas de qualquer eixo durante o OL todo, então, de julho a junho, né, a gente pode realizar qualquer campanha dentro dos eixos, está valendo, desde que elas sejam relatadas, né, enviadas ao seu distrito, né, então, o distrito é o LD4, e os assessores, então, vão me encaminhar o distrito múltiplo a essas campanhas. Então, é bem importante que vocês estejam por dentro dos eixos do DM para que reportem aos assessores, aos coordenadores de vocês, essas campanhas dos eixos do DM e elas cheguem até o distrito múltiplo e a gente possa reconhecê-las também, né? Reconhecer a participação dos clubes nesses eixos. E as propostas, a gente resolveu trabalhar esse L um pouquinho diferente do que foi trabalhado, por exemplo, no último, que teve o dia D do Distrito Múltiplo, né, que foi em dezembro ano passado, se não me engano, onde era sobre arrecadação de alimentos, doação de alimentos, se não estou enganada. E dessa vez a gente não quis estipular uma data específica para os clubes realizarem, né, em todo o Distrito Múltiplo, e sim manter um período para a realização da proposta. Então, a gente trouxe 2 propostas que são semestrais. Então, a primeira proposta, ela está valendo até o dia 31 de dezembro, agora, desse mês, então, pode passar, que é a proposta Coração de Leão. Então, são campanhas, né, de incentivo, de conscientização ou da doação propriamente dita, né, de sangue, ou que envolve, então, a doação de órgãos, né, de medula, de tecidos. Então, qualquer campanha que o clube realizar, que seja da doação de sangue especificamente, ou campanha, né, como eu já falei, que incentive a doação, que ensine como é fazer uma doação, enfim, né, como é ser um doador, os benefícios, né, da doação de sangue e tudo mais. Então, tudo que envolver, ou de órgãos, né, tecidos também, tudo que envolver isso, campanhas que envolvam esse assunto, vão ser encaixadas, então, na proposta, né, na primeira proposta do semestre, então, do Distrito Múltiplo, e todos os clubes que participarem de alguma campanha da proposta Coração de Leão ou da outra proposta vão receber um reconhecimento especial. Então, fica o spoiler. Espero que os clubes de vocês participem, né? Como não tem uma data específica, eu sei que fica mais vago. Às vezes fica, vamos realizar, acaba não realizando, mas ainda tem tempo, especialmente final de ano agora, que a gente sabe que é uma época que os estoques de sangue baixam muito, né? Nos hemocentros, porque enfim, né? Infelizmente acontecem muitos acidentes, os estoques, a demanda de sangue é maior, então é bem interessante realizar campanhas de incentivo, né? E de doação também, especialmente no final de ano agora. Então, se o clube tiver como realizar, né? Quem puder ser doador de sangue, quem não puder, que seja um incentivador de doação, né? Então, essa primeira proposta veio com esse intuito, de a gente incentivar a doação de sangue, incentivar a se tornar um doador de órgãos, né, que não precisa ser feito nada além de avisar os familiares, enfim. Então, está valendo qualquer campanha e é legal, a gente pede, né, que os clubes tentem pensar um pouco fora da caixa, né. No meu manual também, eu
né, trouxe algumas datas ali que agora, por fim, já passaram, né, mas tinha o Setembro Verde, tinha o Dia Nacional do Doador de Órgãos, aconteceu no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue, e aí, esse mês, como eu já falei para você, sobre o incentivo que a gente pode dar, né, para doação de sangue. Então, até dia 31 de dezembro, está valendo campanhas, também sendo reportadas aos assessores, aos coordenadores do Distrito LD4, eles nos enviam e a gente contabiliza, chegando lá no final do AL, na Conf, na quarta RCD, a gente reconhece todos os clubes que realizaram alguma campanha da proposta, certo? E a segunda proposta do múltiplo, então, é a Páginas do Futuro, que vão ser contabilizadas campanhas desde o dia 1º de janeiro, obviamente a gente tem a folga ali, né, mas enfim, campanhas realizadas de janeiro a maio, então, de 2025, e essa proposta, a ideia é que os clubes realizem campanhas que envolvam, então, a educação, e ali, então, se encaixam a arrecadação de livros, a arrecadação de materiais e a doação, né, claro, de materiais, de kits escolares, doação de livros, campanhas que os clubes vão até as escolas, que trabalhem com crianças, algum assunto educativo, ou que trabalhem, né, com adolescentes, enfim, dentro da escola, algum assunto relacionado, né, ações relacionadas, então, à educação. Também eu vou mandar o arquivo do Páginas do Futuro também para que a Andressa e o Jaime disponibilizem a todos os clubes, né? A ideia também é que os clubes realizem sem uma data específica, mas que a dica é que aproveitem o início ali do ano letivo, né? Que talvez tenha uma demanda maior de doações de materiais, enfim, e que vocês possam, esperem, né, que vocês possam comprar a ideia, então, de realizar campanhas voltadas à educação. Bom, eu acredito que, da minha parte, sobre os eixos, né, enfim, é isso. Só gostaria de frisar sobre o que a Andressa falou também da organização, né, para uma campanha acontecer. Obviamente, a gente sabe que demanda de uma organização e que os diretores dos clubes, né, não tomem somente para si essa função, né. Eu acho que é muito comum de que presidente, diretor de campanhas, enfim, tomem a frente de tudo e façam acontecer sozinhos, né. Mas o legal é que, claro, às vezes não é uma cultura do clube, mas tentar a comissão de campanhas, onde mais companheiros estão envolvidos, né, para tentar pensar um pouco melhor, para tentar organizar melhor essa campanha, com certeza ela terá mais sucesso e não vai sobrecarregar ninguém, né? Que às vezes o presidente, o diretor já está cheio de coisas para fazer, já tem muitas funções e ainda acaba realizando tudo sozinho, né? Então, tentar comissões e campanhas é uma dica interessante, né? E os feedbacks também. Geralmente, aqui no meu clube, a gente trabalha com feedbacks para saber quais campanhas os companheiros gostaram ou não gostaram durante o AL de fazer. A gente tem algumas campanhas que são tradicionais, que a gente realiza todos os anos, né? Geralmente datas festivas e tudo mais. Mas a gente geralmente faz um feedback, um formulário de feedback ao final do AL, onde a gente reporta, né? A diretoria, a presidente, enfim, como foi, qual campanha a gente gostou mais de fazer, né? E assim a gente consegue planejar melhor as campanhas do próximo AL também e entender dos companheiros, né, dos associados, às vezes não tem cargos, é um momento de dar voz, né, a todos deles falarem o que acharam interessante, o que não acharam interessante também. E o último ponto que eu anotei aqui também, que a Andressa falou, que foi sobre a diferença, né, das atividades e campanhas, e eu acho que é muito comum que a gente confunda um pouco o que é a atividade e o que é a campanha, porque eu não sei, o D4 tem costume de lançar no site do Lions? Sim. No portal agora, né, portal Lions. E lá não tem essa distinção, né, perante o Lions Internacional a gente percebe que não tem a distinção do que é uma atividade e do que é uma campanha. Então, se vocês verem Lions Internacional, fala muito em atividade, né, atividade de serviço. E aí a gente confunde porque no nosso múltiplo, não sei como é nos outros múltiplos, mas os nossos distritos, eles usam atividades para coisas da secretaria. Então, como a Andressa falou, participação em eventos, as nossas reuniões, né, workshops, enfim, a gente utiliza do termo atividades, né, e aí a função da secretaria reportar. E campanhas, então, não é a mesma coisa que atividades. E eu acho que isso
que faz um pouco dessa confusão, e aí fica um pouquinho difícil de entender a diferença entre atividade e campanha, mas basicamente tá bem explicado ali pela Andressa também, no meu manual também fala sobre essa diferença, né, de atividade e campanhas. Acredito que essa tenha sido a minha contribuição. Nosso distrito, ele consegue trabalhar dentro dos eixos, a gente, como coordenadoria, a gente leva propostas, né, para vocês por trimestre, mas os clubes, eles não precisam ficar presos nessas propostas. Nesse primeiro trimestre, a gente vai reportar, né, RCD e também para os diretores, mas o nosso distrito enviou 52 campanhas dentro dos eixos do DE. Então, o nosso distrito... Meu Deus, uma moto na frente da minha casa, sempre, né? Mas, enfim, o nosso distrito está trabalhando e é muito bonito ver as campanhas que estão sendo desenvolvidas. E a gente está falando sempre para os nossos diretores, e a Júlia falou aqui, é muito importante frisar. Um minutinho só, gente. Fechar a janela, né? Mas é muito importante frisar para vocês que não é só os diretores que têm que planejar campanhas e executar elas. A gente quer promover e a gente está tentando plantar a sementinha na cabecinha dos nossos diretores de clubes para delegar essas funções para outros companheiros, tá? Inclusive um spoilerzinho que talvez o Jaime não quisesse que eu falasse, mas eu vou falar. A gente está contando todos os clubes quantos coordenadores diferentes estão tendo nessas propostas. A gente quer ver essa diversidade de coordenadores. Então, trabalhem isso nas jaulas de vocês, que é muito legal, porque a gente vai desenvolver mais pessoas, não só o diretor, né? A gente consegue trabalhar essa questão da liderança em mais pessoas. Acho que da nossa apresentação seria isso. A gente quer ouvir as perguntas de vocês. Acho que a Júlia tem muito o que contribuir aí nas perguntas, então sintam-se à vontade, gente. Tem uma pergunta do Insta. O que fazer para que os companheiros participem ativamente das campanhas, Júlia? Cara, isso é algo muito difícil, né? Quando a gente fala sobre motivação de associados, é sempre um assunto que dá muito o que falar, né? E isso vai depender de vários fatores. A motivação para um companheiro participar de uma campanha, participar da reunião, enfim, depende de fatores como a data estipulada, a organização, né, prévia, quando uma campanha é realizada muito em cima da hora, marcada, agendada, né, avisada a todos os companheiros muito em cima da hora, pode ser que a adesão seja menor. Eu gosto de falar que uma coisa que talvez motive, e não deveria ser, mas que motive, né, os companheiros a participarem, o reconhecimento, né, o reconhecimento desses companheiros. Então, por que não fazer um reconhecimento especial a companheiros que participaram de mais campanhas durante o trimestre, durante o semestre, trabalhar com algumas iniciativas assim que reconheçam, né, os companheiros, reconhecer companheiros que participaram de comissões de campanhas. Então, são vários fatores, né, que a gente leva em consideração de como motivar a participar da campanha, né. No geral, outros motivos, né, também a gente leva em consideração, do porquê que a pessoa não está participando, o porquê se ela poderia participar mais, né. Claro, além da disponibilidade, que a gente sabe que muitas vezes o trabalho, né, é algo que dificulta a família, enfim, às vezes as campanhas, sei lá, acontecem só no final de semana, e daí tem companheiros que não conseguem participar no final de semana, ou acontecem durante a semana e tem quem também não tem essa disponibilidade. Então, são muitas questões. Não sei se eu respondi. Respondeu de forma brilhante. Mas se alguém quiser contribuir, ou como acha que, né, faz para motivar de uma forma, enfim, se alguém tiver algo contribuir do seu próprio clube, né? Larissa? Eu vou falar porque a gente faz isso no nosso clube. Para estimular mais companheiros a participar, cada final de trimestre a gente compra um pinzinho
E aquele companheiro que participou mais vezes, a gente entrega esse PIN, conforme participar das atividades, reuniões, enfim. Uma forma de reconhecer. Muito legal. Às vezes até certificados também é uma forma que o companheiro se sente prestigiado, né, pelo clube. A Maria Fernanda Cofi, ela não vai abrir o microfone para falar, porque a caturrita dela vai falar também. Tem algum banco atual de campanhas do DM? Não tem, mas é uma ideia, uma sugestão muito legal. Vocês têm site do D4? Tem, mas tá em falta. Ele existe, mas ele tá desativado para manutenção e coisa. Tá, Então, no ele não tá distrito no do ar. LD8 tem um site que eles alimentam a cada L e tem uma aba lá que é campanhas que inspiram. Então, toda L eles atualizam lá, mantém as campanhas que já estão. Agora faz um tempo que eu não acesso, não sei se eles mantiveram, mas até a L passado eles mantinham as campanhas e vão alimentando toda a L. Então, é uma coisa bem interessante, né, que os clubes podem entrar lá e se inspirar em outras campanhas, né, que já aconteceram. E eu acho que para o DM é interessante a gente levar isso, né, fazer um banco de campanhas. O William tá por aí. Vamos falar com o TI para a gente conseguir fazer algo relacionado a isso, né, acho bem importante. Acho que o momento é importante para lembrar também que a gente enviou lá no início do AL também um drivezinho para os clubes colocarem as campanhas que mais engajaram dentro da jaula deles, para a gente também criar esse banco dentro do nosso distrito, né? Então, Perfeito. lembrando vocês que tem esse linkzinho lá no nosso grupo dos diretores. Alguma pergunta? Um de cada vez, né? Julia, eu preciso ser companheiro para coordenar a campanha? Olha, a não sei que no distrito de vocês haja alguma regra que fale isso, não. Você chama de preléu? Convidado. Um pouco de cada, depende do clube. Tá. Sendo preléu o convidado, né? Antes de se tornar um associado, tá valendo também. Inclusive, tem clubes que pedem, né? Para convidado coordenar uma campanha e ser empossado. Eu acho que é uma experiência super legal, assim, você tomar a frente de uma campanha, especialmente antes de ser associado, né? Porque eu acho que, não sei se todo mundo, mas grande parte dos companheiros lembra, assim, da primeira campanha que participou, né? Ou, tipo, das primeiras campanhas, assim, que foram mais impactantes, né? Então, eu imaginei uma experiência super, super legal, né? Antes de você se tornar associado, você ter a oportunidade, né? Fazendo jus à nossa sigla, Léo, a oportunidade de coordenar uma campanha, né? Tomar a frente disso. Então, demonstra que talvez a diretoria, o clube confiem, né, em você, e estão te dando essa chance de fazer algo super grandioso. E às vezes nem tão grandioso assim, né? As campanhas também elas não precisam ser sempre uau, algo extraordinário, mas campanhas pequenas, né? Enfim, são campanhas, né? Mostram que o nosso clube está ativo, está trabalhando. Né? Fabiola? Em questão de quando que eles perguntaram, né, que os coordenadores, uma pessoa que seja de fora, assim, que não seja da pasta, assim, coordenar uma campanha. Aqui a gente tem um exemplo aqui do Léo Clube tá aqui, a maioria das campanhas são ideias de companheiros, sabe? Que não são de nenhuma diretoria, não fazem parte de nenhuma pasta, e é muito legal porque eles contribuem com isso, sabe? Porque às vezes tem as pessoas que elas estão tímidas em falar, né? Elas têm receio em falar, em ser julgadas, mas também a gente pode trabalhar nisso, criando ali um ambiente, né, confortável para as pessoas se sentirem à vontade em falar e tal. E a minha pergunta é em questão do eixo. Tipo, os eixos, eles mudam ou ele é sempre esses? E em questão das propostas, eu vi ali que, tipo, em cada L são 2 propostas, é isso? E aí, é isso. Então, isso vai variar de ano leuístico para ano leuístico, né? Vai depender de quem está à frente, né? Da assessoria de campanhas, de quem está à frente das outras assessorias, a presidência também. Isso é algo que, infelizmente, não tem um padrão
a ser seguido, né? Não tem nada que fale, por exemplo, em estatuto ou que, né, que regimento interno do múltiplo, que fale que tenha que ser 2 propostas por ERE, que são tantos eixos, na verdade, não. Aí, ele passado, as assessoras, uma delas era do D4, né? Elas trabalhavam com proposta de trimestre, se não me engano também. Se não for isso, alguém me corrige, mas trabalhavam com proposta de trimestre e acho que eram só as causas globais de Lions Internacional. Foi uma forma diferente de trabalhar, que eu acho que talvez limitou um pouquinho o trabalho dos clubes, porque era meio que só campanhas que envolvessem as causas globais ali, né? Então, fome, meio ambiente, visão, enfim, as causas globais, né? E cada L isso muda. Então, vai depender muito de quem estiver à frente da assessoria de campanhas trazer isso. E outros ALs já tiveram assessores que colocaram alguns eixos a mais também. Foram 3 eixos. Tá, isso aí. Que era saúde... Não vou lembrar. Isso aí, era meio bem de saúde, mas algum eixo, isso aí. Então, vai depender muito de quem está à frente do cargo, né? Como eu falei para vocês, a ideia SL foi trazer um pouco mais de eixo pensando, né, nos distritos menores, e quem sabe abrindo um pouco mais de possibilidades, assim. A ideia jamais foi dar mais trabalho aos clubes, porque também nenhum clube é obrigado a cumprir, né, a proposta, nenhum clube é obrigado a cumprir o eixo, mas sim uma forma de incentivar, de inspirar, de orientar, né, os clubes, não dar mais serviço a eles, né. A Diana deixou uma pergunta no chat também. Como fazer os companheiros perderem o medo de coordenar campanha? É um desafio. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas não querem, né, ter responsabilidades, mas só por nós fazermos parte do Léo Clube, nós já temos uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que ao se tornar associado já é um pouco da nossa função, né, da nossa obrigação, ser responsável e comprometido. Claro que, como eu falei antes, são vários pontos, né, trabalho, família, a gente tem que balancear, né, o tempo que a gente passa fazendo coisas para o Léo Clube, com os demais, porque às vezes a gente esquece todo o resto da vida e passa a respirar Léo, né? E eu falo isso com propriedade, que no último L eu estava presidente do clube e a gente sabe quanto isso demanda, né? E é muito difícil a gente chegar num companheiro e falar, né, vamos fazer isso, mas a gente tem que tentar motivar, né? Talvez o medo a gente sempre vai ter de errar, de ser julgado, são sentimentos que nos acompanham enquanto companheiro, Léo, né? Mas tem que tentar ajudar, né? Um companheiro, nós nos ajudarmos, né? A perder esse medo, esse receio. E eu acho que abrir muito essa discussão, essa conversa de que o Léo Clube é um lugar para a gente errar, é um lugar para a gente acertar, é um lugar para a gente, sei lá, né, aprender, é um lugar aberto a muitas coisas, a muitas possibilidades, e que, quem sabe, se a gente conseguir, dentro do nosso próprio clube, levar essa cultura de que tá tudo bem se deu errado, tá tudo bem se não foi como a gente esperava. Vamos tentar organizar, vamos trabalhar em conjunto, né, porque sozinho também é difícil, né, a gente pode conseguir fazer algo sozinho, mas a gente vai demorar mais para conseguir, né? Então, isso, eu acho. O que a gente também usa, às vezes, e pode ser uma estratégia também, desculpas cortadas, talvez colocar uma dupla coordenar campanhas. Sim, aqui em Palmeiras a gente faz, por exemplo, coloca um convidado e um companheiro mais antigo, né? Para ter essa mescla, não deixar totalmente perdido, digamos assim, né? Esses dias até tinha alguns convidados aqui, eles realizaram uma campanha na escola que eles estudam, então foi um associado e um convidado. Eu acho que essa mescla é uma forma do pessoal começar a perder o medo, né, de tomar a frente. E que um incentive o outro, né? Isso. Fala, Alisson. Alisson? Eu concordo. Boa noite, gente. Eu concordo com o que vocês falaram, acho que esse é o caminho exatamente. E eu trago mais um
um ponto assim a ser levado em consideração, que eu acho que é a questão do companheirismo, da gente reforçar isso dentro das nossas jaulas. Porque, beleza, chegou alguém novo que nunca coordenou nenhuma campanha, tá com medo, não sabe como fazer, mas tem pessoas ali dentro do clube que já fizeram e vão saber orientar quando surgir alguma dúvida, né, quando a pessoa ficar em algum impasse, socorre para a diretoria, socorre para algum companheiro que já foi diretor de campanhas, que já coordenou alguma campanha, porque a gente está aqui para se ajudar, para fazer o bem para a comunidade e, acima de tudo, para nos desenvolver, né? Então, como a Júlia também comentou antes, se alguma coisa não sair 100% conforme planejado, tá tudo bem, né? Paciência, a gente tá aqui para isso. Na próxima campanha vai ser melhor. E eu acho que é esse o olhar que a gente tem que encarar as coisas, né? É exatamente esse olhar do Léo, né? A gente vê estar junto, né? Independente do que aconteça, não se julgar por algo que fez, né? Mas sempre trabalhar essa questão. Deixa eu ver ali. Na primeira campanha, fiz uma ligação para Maria, presidente, e para Marcela. Isso aí, ó. E trabalhar, né? Às vezes, tu tem uma pessoa que tu é um pouco mais próxima dentro da jaula, né? Recorrer a essas pessoas, né? Não ter medo de perguntar. Porque o Léo, a gente tá aqui para se desenvolver, né? E muitas vezes os companheiros mais antigos também se desenvolvem muito, aprendem muito com os questionamentos que os convidados ou os mais novos fazem, né? Então, essa troca é sempre muito interessante. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Acho que... Breno? Tô adorando os autores de clube, ó, perguntando. Gente, eu tenho uma dúvida. Eu gosto muito de mexer no Instagram, enfim, com essa parte mais de divulgação. E sempre quando tem alguma campanha para ser feita, eu fico sempre tipo, o que eu vou fazer para conseguir divulgar e mostrar que a gente está fazendo isso? Então, qual que é o melhor jeito, melhor maneira de conseguir expor ela para mostrar que a gente está fazendo, que o clube está fazendo algo para ajudar a comunidade? Isso é um assunto que eu gosto bastante também, assim, a divulgação, né, das nossas ações. Outras instituições, às vezes, não veem com bons olhos, e pessoas, às vezes, de fora do Léo, de fora do Lions, eles acham que divulgar uma campanha, uma ação, é feio, que não é, né, interessante, mas a gente sabe que é uma coisa que o Lions Internacional pede muito para que a gente espalhe mais, né, do que é o Léo ao redor do mundo todo, do que é o Lions, do que é esse trabalho humanitário, enfim. E hoje a gente tem o Instagram super em alta, né? Outras redes sociais também super em alta. Então, é super interessante que tenha, né, no clube um diretor de marketing. Às vezes a gente sabe que o clube é um pouquinho menor, e aí essa responsabilidade sobrecai para outra pessoa, para outro companheiro, mas a gente fazer uma campanha e já postar ela, pelo menos nos stories do clube, nos stories do companheiro, é super interessante. E uma coisa que eu frisei também, eu acredito que nos feedbacks de todos os assessores, né, dos distritos, que reforcem para os companheiros utilizarem o uniforme nas nossas ações. Que a gente recebeu muitas fotos assim de campanhas. Claro, às vezes é corrido, né? Às vezes é do trabalho, vai com qualquer roupa, enfim, ou às vezes nem para pensar assim quão importante é o uniforme, quão importante é o PIN. E quando a gente está divulgando a nossa ação, é interessante que as pessoas saibam, independente de quem for ver pela foto, pelo vídeo, ou de quem estiver vendo na cidade, né, no local que você está fazendo a campanha. É interessante estar uniformizado para que isso aí, divulgar a marca Léo, tá uniformizado para, né, que as pessoas conheçam o Léo Clube. Que se na cidade de vocês chegarem para uma pessoa estranha e perguntar, vocês conhecem o Léo Clube? Elas possam responder sim, porque viram fazendo um plantio de árvore, viram fazendo uma campanha no lar de idosos, viram fazendo alguma ação, né? Então, a gente só é conhecido por causa do nosso estandarte, quando a gente tira uma foto, por causa do nosso uniforme e essa divulgação, né? E além da gente utilizar as redes sociais, né, do clube, a questão de marcar os companheiros, para os companheiros repostarem, incentivar os companheiros a
publicarem, né, divulgarem também as ações. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é essa divulgação em rádio, né? Divulgação em jornais, meios que nós, jovens, vou me incluir nessa. Eu tô perto dos 30, mas eu sou jovem. Que a gente não tem mais o hábito, né, de ler jornal, a gente não tem o hábito, muitas vezes, de escutar o rádio. Mas muitas pessoas, nosso público-alvo, muitas vezes, eles estão ouvindo o rádio, eles estão vendo o jornal. O Facebook não é mais algo que a gente utiliza muito também, acho que alguns clubes ainda usam, mas é muito mais o Instagram, até o TikTok hoje em dia, né, tá mais em alta dentro do Léo Clube, mas que a gente possa divulgar as nossas ações. Por exemplo, a gente fez uma campanha que foi super legal, teve um número significativo de companheiros, envolveu um planejamento, uma organização legal, a gente poder mandar para uma rádio, para um jornal parceiro, eles, né, imprimirem uma página ali com a matéria sobre o Léo Clube, isso aí vai, enfim, né, espalhando o nosso trabalho mais, né. E se usar essa divulgação, né, tipo, conscientizar que a gente não está divulgando para, eles estão fazendo algo. Não, é porque muitas vezes a gente também precisa da sociedade para realizar uma campanha. Exato. Então, mostra para a sociedade que tu tá fazendo, que eles podem confiar quando tu estiver vendendo uma pizza, Exato. que é para a sociedade, sabe? Então, usar isso é muito importante também. Com certeza. Porque a gente vai pedir um patrocínio para sediar um evento, às vezes, né? E a empresa é muito mais fácil se a gente levar, assim, um papel que falhar. A gente realiza tal e tal e tal campanha, foram tantas campanhas, ou, né? A gente precisa do dinheiro para fazer isso. Então, é muito mais interessante quando a gente consegue explicar o propósito, né, da campanha. A gente está arrecadando para poder reverter, né? Fabiola, tá com a mão levantada? Essa questão da divulgação é bem verdade, porque sempre quando a gente pode, eu sempre tô postando sobre o Léo, né? E aí as pessoas veem, né? Elas sabem que eu sou do Léo, que eu participo, porque eu faço questão de mostrar. Porque é uma coisa pro bem, né? Aí, às vezes, tipo, me convidam pra sair, assim, pra participar de uma coisa, eu falo, não vou poder, porque tem coisa do Léo. E aí eles pegam, do Léo agora, do Léo, e ficam mexendo, sabe? Só que, tipo, as pessoas não sabem. Só que elas, sempre quando elas precisam, elas me chamam. E, tipo, é muito legal isso. Porque muitas vezes me chamaram perguntando assim, na época da enchente que teve aqui, por acaso o clube que tu tá participando aí, eles não têm uma doação, entende? Então eles sabem que eu participo e eles sabem também que a gente pode ajudar, é importante a gente fazer essa divulgação, porque para as pessoas terem conhecimento, né? E como mesmo vocês falaram, é importante a gente divulgar nos rádios, em todos os meios que tiverem possíveis, porque até a gente fez o Vem Pro Léo, fomos no rádio e minha avó tava escutando, tipo, né? Meus amigos estavam escutando, que tem minha idade, que tem Instagram, e aí, né? É muito legal essa parte da divulgação, porque as pessoas, elas vêm. Tu acha que não, que elas não ligam, mas elas olham. E é bem legal quando tu vê que tá dando resultado. Agora, pro Vem Pro Léo, a gente conseguiu muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Veio um mundaréu de gente. Literalmente. Um mundaréu de gente. E por quê? Porque a gente focou. Tem bastante pré-léo, graças a Deus, agora, né? Adolescente, assim, então a gente focou nas escolas. Porque se a gente fosse numa escola, assim, que não tivesse conhecido, as pessoas não iam se sentir confortável, sabe? Mas aí a gente pensa, uma hora ou outra as pessoas vão querer, né? Quando elas querem, elas vão. Aí então a gente foi nas escolas, o pessoal nos conhecia, sabia do nosso jeito. Então, assim, foi um sucesso, graças a Deus. Mas é muito legal essa parte do marketing, e eu acho que tem que ser explorado mais essa parte, assim. E continuar trabalhando em outros meios, né? Atingir outros públicos. Às vezes o Instagram vai atingir os nossos amigos, o jornal já vai atingir o pessoal ali mais culto, né? Que ele toma um cafezinho de manhã cedo, lendo um jornal. O pessoal da rádio, talvez um pessoal um pouco mais idoso, mas que ainda tem algo para agregar dentro do nosso movimento, né? Então, diversificar, não ficar preso só ali, só no Instagram, só no TikTok. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que seria isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e saído dessa noite com várias ideias para colocar em prática dentro das jaulas e dos clubes de vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Júlia, pela tua disponibilidade de estar aqui com nós. Sinta-se abraçada pelo D4 e saiba que quando o DM precisar, a gente estará sempre à disposição também. Jalan, quer as palavras finais? Com certeza. Júlia, novamente, só agradecer, né? Obrigado por tirar esse tempinho para vir conversar conosco. Para nós é muito importante ter a presença do DM, né? A gente sabe que daqui uns dias vocês vão estar aqui presente num evento conosco, mas talvez muitos que estão na chamada não poderiam se fazer presentes, né? E ter a modalidade virtual para trazer esses conhecimentos, eu acho que é essencial. Então, por que não usar, né? Muito obrigado por estar aqui. Pessoal que esteve nos acompanhando até agora, espero que tenham gostado. Foram 3 dias de muito conhecimento, de muitas ideias e muitas propostas novas, né? Eu confesso que aprendi muito nesses 3 dias. Espero que vocês também tenham gostado. Vou pedir, por gentileza, que vão abrindo suas câmeras para nós fazer um print de encerramento. E só agradecer, né? Vamos ver quando vê a gente faz outro, né? O Conecta, né? Mais para frente com novos temas, novas pessoas, novos convidados, porque vocês apoiaram a ideia, compraram a ideia junto conosco e isso é muito gratificante. Fabiola, dessa vez eu vou contar, tá? Para você não ficar brava comigo. Ah, Ontem pegaram meu pé porque ela saiu com o olho fechado. Então o print será no 3, hein? Todo mundo prepara. 1, 2, 3. Show de bola, vou disparar nos grupos nossos. E um bom restinho de semana, para quem tem feriado amanhã, que inveja, mas para quem precisa trabalhar, vai descansar, vamos se dedicar ao máximo e nos vemos no CEDEL. Gente, sempre nos destrói. Meu Deus. Esse sprint sempre sai todo mundo feio. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau, povo. Boa noite.